Quando os estudantes invadiram a reitoria, a PUB chamou a Polícia Federal e o DCE não deu proteção a eles. Então, eu acho que existe no Brasil inteiro um movimento fascista. Eu nunca votei em Lula pró-Lula. Eu votei em Lula contra Collor e em Lula contra PHC. Fora disso, não votei. Certo? Eu vou ter que responder porque eu acho isso importante. Certo? Eu nunca fui lulista. E em 94 escrevi um artigo, o PT e o fascismo, onde eu provei que o PT e a CUT era um movimento fascista criado pela CIA através de um trio, Geisel, Golbery e o boss Dom Evaristo Arques. E quem disse isso foi o chefe do COID ao jornalista Paulo Marcon. Ele disse: quem dirige hoje os comunistas não é mais Luiz Carlos Prestes, é um cardeal, um general e um governador. E foram eles que botaram Lula para falar na TV Educativa do Estado, em 78, quando o deputado falava alguma coisa, era caçado. Lula teve a televisão ao seu dispor para comandar a greve, para tirar a greve da mão dos comunistas. Então, eu nunca fui lulista, por isso. Então, é um movimento fascista. Você vê a diferença de Lula do PT para PHC, que eu sempre fui contra e combati PHC, só que quando eu combati a PHC, meus artigos eram publicados no jornal. Hoje, contra Lula, não são publicados mais. É que os governos anteriores se contentavam em ter uma maioria no Congresso. O PT não admite uma voz discordante. Ele destrói. Se juntou com aquele César Benjamin, tentou destruir César Benjamin, tentou destruir Caetano Veloso, não admite uma crítica, não admite uma oposição sequer. É um movimento fascista. E os sindicatos estão sob controle da CUT.